Ei meninas, vamos chegando aqui para a nossa aulinha de hoje com a super doutora Andressa Remscher do @Endocrinologia em Dia, e nós vamos falar sobre resistência à insulina. Gente, esse é um tema que vocês têm muita dúvida. É um tema que gera sempre muita pergunta. Toda vez que eu abro caixinha nos stories, toda vez que eu faço um post relacionado. Fiz recentemente alguns vídeos no Reels, né, falando sobre o cansaço, a fadiga, a indisposição, a vontade do comer, a fome constante. E foram Reels que bombaram de comentários de pessoas pedindo ajuda, né? Pessoas que se identificavam ali com os sintomas. É claro que eu trouxe isso, gente, de uma forma engraçada, descontraída, né? Brincando, mas dessa forma gerou muito comentário de pessoas pedindo ajuda, porque se identificavam ali com o que eu estava trazendo no vídeo, né? Aquele sono sem fim, aquele cansaço constante, aquela vontade do comer, né? A vontade do doce, da massa, do pão, do carboidrato. Se você tá sofrendo com isso, se você sente muito cansaço, muita fadiga, muita indisposição, ao mesmo tempo que sente muita fome e tem muita vontade de comer esses alimentos que são fontes de carboidrato, fica com a gente aqui, porque eu tenho certeza que essa live vai te ajudar a entender melhor o problema. Você vai sair daqui sabendo o que é resistência à insulina, como combater, se precisa ou não de medicamento, quais são os exames necessários para o diagnóstico. A gente vai falar também um pouquinho, obviamente, né, de como a dieta te ajuda a controlar esses sintomas. E o que eu vou te falar de antemão aqui é que existe uma solução, tá bom? Então eu sei que talvez você esteja acostumada, né, a conviver com todos esses sintomas, esteja acostumada a conviver com esse cansaço, com essa fome constante, e muitas vezes a gente se acostuma a ponto de achar que não existe uma solução, né? A ponto de achar que nada do que a gente faça vai melhorar e que nada do que a gente possa fazer, que esteja ao nosso alcance fazer, vai trazer aí o resultado, como resultado o tratamento e o controle dos sintomas. Mas essa não é uma verdade e vocês vão aprender hoje, comigo e com a doutora Andressa aqui, o passo a passo para você tratar de verdade a sua resistência à insulina, que é parte do problema da síndrome do ovário policístico. Eu já vou explicar isso para vocês também, mas vocês vão aprender aí a tratar direitinho. Para as pessoas que estão me dando parabéns aqui nos comentários, gente, muito obrigada. Meu aniversário foi ontem, né? 34 primaveras. Algumas de vocês serão bloqueadas porque responderam a minha caixinha nos stories dizendo que eu tinha cara de 38, de 40, de 42. Então, ó, se os meus conteúdos sumirem para vocês a partir de hoje, é porque vocês deram uma resposta mal criada lá na caixinha dos meus stories, tá? Quem respondeu que eu tenho uma cara de 30 ou menos, vai continuar recebendo os meus conteúdos normalmente, mas se você respondeu mais de 30, ó, eu não me responsabilizo, né? Depois eu vou lá olhar essa caixinha e ver quem respondeu o quê. E, gente, eu vou só introduzir aqui um pouquinho do assunto enquanto a doutora Andressa não chega, porque a gente tem tempo, a gente tem horário pra live. A live termina com 1 hora certinha, então um pouquinho antes das 19 a gente vai ter que encerrar. Então fica aqui com a gente até o final para você não perder nenhuma informação. Sobre a live ficar gravada ou não, eu não tenho certeza, eu não tenho como prometer, tá, gente? A intenção é sempre que ela fique gravada e que ela seja disponibilizada no nosso IGTV aqui do meu canal e também no meu canal do YouTube. Mas por que eu não posso prometer? Porque o Instagram, gente, ultimamente ele tá cheio de bug, né? E aí vira e mexe, a gente acaba perdendo a live, a gente acaba perdendo o vídeo, não consegue salvar, ele sai, né, do nada, e aí a gente acaba perdendo tudo que foi falado antes da transmissão ser pausada. Então, se você quer entender sobre resistência à insulina e sobre o tratamento da resistência à insulina, gente, fica aqui, não deixa para assistir depois, porque realmente não tem essa garantia, tá bom? Aqui nos comentários vocês têm a Ana Vitória, _SB. Ana Vitória é da minha equipe, né? Quem é das antigas, quem me acompanha aí desde o ano passado já tá acostumado com a Ana. A Ana vai acompanhar a live e vai poder tirar as dúvidas de vocês nos comentários, tá bom? Infelizmente, não dá pra ler 100% dos comentários que aparecem aqui na tela, porque muitas vezes aparecem muitos comentários de uma única vez e aí passa realmente despercebido, eu não consigo ler.
mas os que eu consegui ler, obviamente, se estiver dentro do assunto, eu vou responder ao vivo. A gente vai responder perguntas das caixinhas também sobre resistência à insulina, mas as perguntas que vocês tiverem, de repente, sobre um dos nossos programas, ou sobre alguma coisa que está sendo falado e vocês acabaram perdendo alguma informação, a Ana Vitória vai responder. E, por favor, sejam gentis com ela, acreditem na resposta dela, porque a Ana fica muito triste quando ela tá lá nos comentários respondendo para vocês e vocês ignoram. Vocês acham que ela é uma entendida do assunto, que tá se intrometendo aí, né, no assunto da live, e na verdade não é, tá bom? A Ana tá aqui para ajudar e, por favor, sejam gentis com ela. Alguém aqui falou que o meu áudio tá ruim. Todo mundo tá me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir, conseguem me entender? Eu falo muito rápido, eu vou tentar falar mais lentamente para todo mundo me entender. O áudio tá ok? Beleza, então. Olha só, gente, eu vou falar aqui algumas informações enquanto a doutora Andressa não chega, tá bom? Primeira coisa que vocês precisam saber, né? O que é essa tal de resistência à insulina? Afinal de contas, o que é a resistência à insulina que a gente tanto fala? A resistência à insulina é uma dificuldade do nosso organismo de absorver e utilizar corretamente os carboidratos da dieta. E essa condição é mais, nada menos que 94% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Então, quem tem SOP ou quem desconfia ter SOP, é muito mais provável que você tenha resistência à insulina do que você não tenha. Então, mais um motivo, né, para você ficar muito atenta ao que a gente vai explicar aqui sobre resistência à insulina hoje durante a nossa live, tá bom? A doutora Andressa já está chegando, ela já pediu aqui a solicitação, já aprovei a solicitação para ela dividir a tela comigo. E para receber a doutora Andressa, essa linda do meu coração, essa irmã que a vida me deu, quero muitos corações aqui na tela. Combinado? Quero essa tela aqui muito colorida e cheia de corações, porque a doutora Andressa merece, né? Quem ama a doutora Andressa aqui, tanto quanto eu, coloca um coração aqui nos comentários e vamos deixar aqui nossos comentários cheios de coração para Andressa. Dre, eu já pedi aqui para você participar, mas deu algum erro. Solicita de novo para eu conseguir te autorizar mais uma vez, tá bom? Eu acho que vocês estão com um pouquinho de delay, né? Porque eu falo e aí demora um tempo para o comentário vir de acordo com o que eu tô falando. Mas o importante é que vocês estão aí, vocês estão me ouvindo, vocês estão entendendo e já já eu consigo colocar a doutora Andressa aqui na tela. Gente, ó, então, voltando, né? Resistência à insulina, condição metabólica, acomete até 94% das mulheres que são portadoras de síndrome do ovário policístico. Então, se você tem a SOP, muito provavelmente você ou vai ter, né? Ou você tem resistência à insulina, ou em algum momento você vai acabar, infelizmente, né, desenvolvendo. E qual que é o problema dessa resistência à insulina, né? Qual que é a questão de que a gente precisa evitar ao máximo essa resistência à insulina de surgir? E se uma vez que ela surge, a gente precisa inevitavelmente tratar o mais rápido possível. Ela é o principal fator do desenvolvimento de diabetes para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico. E, se você não sabe, mulheres com SOP têm uma tendência a desenvolverem diabetes. E é uma tendência muito alta, né? Estima-se aí que 40% das mulheres com síndrome do ovário policístico ou desenvolvem ou vão desenvolver diabetes antes dos 40 anos de idade. E aí, doutora Andressa, seja muito bem-vinda. Cara, consegui chegar. Amém, Senhor. Amém. Você viu que eu te marquei, tava no carro, ainda tava na garagem ainda. Eu falei, vou marcar ela pra avisar que eu tô a caminho. Oi, meninas. Oi, Cá. É um prazer estar com vocês aqui nesse comecinho de noite de terça-feira, né? Prazer é sempre nosso. Muitos corações coloridos aí na tela para você. Uma quantidade aqui de coração subindo nessa lateral, meu povo. Olha isso aqui. É muito amor, é muito amor. É muito amor. Olha só, Dre, já expliquei aqui para as meninas, né, o que é a resistência à insulina e já falei para elas, né, da tendência que existe na síndrome do ovário policístico de se desenvolver a resistência à insulina. Agora eu quero que você conte um pouquinho para a gente de uma forma mais técnica quais são os sintomas da resistência à insulina. O que te leva a desconfiar que uma paciente tem a resistência à insulina? A gente chama de RI, tá, gente? Se eu estiver falando RI, é resistência à insulina.
Além dela ter SOP, né? Porque quando ela tem SOP, a gente já desconfia que ela tem resistência à insulina. Mas que outros sinais as meninas devem ficar atentas e devem procurar ajuda caso estejam manifestando? Bom, e tem aqueles sinais clássicos, né, Ká, que são os sinais principalmente da pele, né? Que é o escurecimento aqui da região do pescoço, a que a gente chama de acantose nigricans, que é um tecido que parece um veludinho, assim, e ele parece que é porque a gente não tomou banho, mas não é verdade. É a pele mesmo que, por conta da influência do excesso da insulina, ela acaba ficando mais escurecida, né? A gente também pode ter aqui nas axilas, pode ter nas regiões de dobra, aqui no meio do braço e aqui também na região posterior do pescoço. Existem também os acrocórdons, que são como se fossem aquelas pequenas verruguinhas aqui que a gente pega, que às vezes, eu vejo às vezes muita paciente vai na dermato, queima, dói, tira, e aí não dá 6 meses, tá de volta. E fala, mas eu não paro de ter verruga. Muitas vezes é por conta do excesso da insulina que a gente tem que corrigir. Mas existem outros sintomas que não são, e sinais e sintomas que não são tão clássicos. Por exemplo, quando a gente tem um acúmulo de gordura na região do abdômen. Carol gosta muito de falar da barriga de grávida, né? Que a gente fica com a barriga distendida. Cansaço, muito cansaço. A vontade de comer doce também tem muito a ver com o excesso de insulina. E muitas vezes pode não ter nada disso. A paciente pode ter excesso de insulina e não nem ter nenhum sintoma. E aí, por isso que a gente pega assim, será que paciente magra não tem resistência insulínica? Às vezes pode ter Vamos também. falar, vamos falar. Exatamente. Então, o que chama atenção mesmo mais gritante são esses sinais e sintomas. Mas existem também outras alterações que vão acabar chamando atenção na conversa, principalmente com questão em relação a cansaço, né, Cá? A paciente queixa muito de cansaço, né? Gente, sabe aquela refeição assim de almoço que você come um pouco mais de arroz, ou você abusa um pouco na batata, ou come uma massa, e aí depois chega aquele sono assim que você não consegue aguentar, que você precisa encostar em algum lugar e tirar um cochilinho de 10 minutos? Esse cansaço repentino, né, Dre? Principalmente depois de refeições que são ricas em carboidrato, é um Sim. indício muito grande de que pode haver algo de errado, que precisa de tratamento, que precisa de atenção. E uma coisa também importante de falar, tem pessoas que não gostam de doce, né? Que não tem o paladar apurado para o doce. É difícil achar, mas existem. Essas pessoas Então, existem na tem gente que Terra. às vezes não gosta. E aí, essa pessoa vai querer o quê? A massa, a lasanha, o pão. Então, às vezes a pessoa, eu não tenho resistência à insulina porque eu não tenho vontade de doce, mas ela tá ali descompensando em um carboidrato que é salgado, mas que para o nosso organismo, gente, falando metabolicamente ali, é a mesma coisa, né? Para o nosso corpo tanto faz se ele está obtendo carboidrato do doce ou do salgado. O importante é que ele está obtendo carboidrato. E a resistência à insulina pode se manifestar das duas formas, né? Sabe, Carol, que tem um padrão alimentar. Sabe que eu sou louca por padrão alimentar, né? Falou em padrão Adoro. alimentar, falou comigo, né? E tem um padrão alimentar que a gente chama de padrão alimentar misto, que é justamente isso. É quando a paciente, ela... Porque, na verdade, a gente tem alguns extremos de padrão alimentar. O paciente que é o faminto e a gente tem o beliscador de doce. Mas a gente tem um padrão que é no meio do caminho, que a gente chama de padrão alimentar misto, que é aquela pessoa que é da massa, do sorvete, não é só o doce tipo chocolate, é o doce maçudo, né? O bolo, o pão de queijo. Esse paciente, ele tem muita resistência insulínica. Essa paciente já tem muita resistência insulínica, porque ela acaba fazendo aquela mistura que para o cérebro e para o pâncreas força bastante, que é o excesso do carboidrato com a gordura associada, que é coxinha, o bolo que vai farinha e gordura. Então, esse padrão também é muito, muito relacionado com a resistência insulínica. Boa dica. Muito bom, Dre. E quais são os exames que são necessários para uma paciente ter o diagnóstico da resistência à insulina? Porque a gente pode acreditar que uma paciente tem pelos sinais e sintomas que ela manifesta, pela cantose, né? Existem sinais que clinicamente a gente, às vezes, conversando com a paciente e olhando para ela, a gente já admite que ela provavelmente tem, a gente vai começar o tratamento desde aquele momento. Mas para a gente afirmar com certeza que a paciente tem resistência à insulina ou principalmente que ela não tem, alguns exames precisam ser feitos. Quais são eles? Então, eu brinco que sempre é um tripé, né? Então, assim, a gente vai ter a dosagem da glicose,
a dosagem da insulina e a dosagem da hemoglobina glicada. Esses são aqueles que a gente faz em jejum. E aí, com a dosagem da glicose e a dosagem da insulina, a gente consegue fazer um cálculo que se chama ROMA-IR, índice ROMA-IR, que nada mais é do que um cálculo que conta pra gente em número o quanto o seu corpo está produzindo a mais de insulina para aquela glicose. Existe um valor de corte, geralmente é 2,8, 2,7, dependendo do laboratório, que ele usa o valor de referência, e a gente consegue ver o quanto, por exemplo, se uma paciente tem um ROMA-IR de 8, significa que ela está produzindo mais insulina do que, muito mais insulina que ela necessidade. Se ela tem um ROMA-IR de 0,6, significa que ela produz pouca insulina, ou seja, uma insulina adequada para a glicose dela. Só que, muitas vezes, o exame de jejum, ele não conta tudo pra gente. Por isso que, para paciente com SOP, principalmente, muitas vezes vem a insulina de jejum, ela até pode vir baixa. Aí, quando a gente roda o quê? A curva glicêmica com a sobrecarga de glicose, o que acontece? A gente tem uma elevação da insulina nessa curva. E aí, a gente consegue ver uma curva que a gente chama de hiperinsulinêmica, ou seja, com excesso de insulina. E é essa curva com excesso de insulina que a gente acaba, às vezes, fazendo o diagnóstico de resistência insulínica sem ser resistência de insulina em jejum. Então, gente, importante também, né? A gente sempre se atentar ao fato de que a resistência à insulina é uma condição de dificuldade da absorção e utilização do carboidrato. Então, se você está em jejum, fica muito difícil da gente analisar como é que o seu corpo se comporta mediante o consumo do carboidrato. Então, o seu metabolismo ele pode estar de um jeito quando você faz o exame da glicose em jejum, da insulina de jejum, que não necessariamente denuncia a condição da resistência à insulina, que é quando você come. E aí vem daí a importância da gente se conscientizar sobre a curva de glicose e de insulina. É um exame chato? É muito chato. Você tem que ficar 2, às vezes 3 horas no laboratório colhendo sangue a cada meia hora. Existem médicos que inventam 1 milhão de desculpas para não pedir o exame de curva glicêmica e insulinêmica. Fala que é um exame ultrapassado, que não serve para nada, que não tem utilidade, que só se faz em grávida. E essas desculpas são muito comuns, mas é o único exame que a gente consegue de fato mensurar o comportamento da nossa insulina e da nossa glicemia quando a gente tem uma ingestão de carboidrato que é controlada no exame. Então, no exame você ingere uma quantidade certa de carboidrato. Então, a gente fala que é uma quantidade controlada, porque tá ali certinho, 40 gramas de dextrosol. E aí a gente já tem uma tendência, a gente sabe quanto o seu corpo deveria produzir de insulina e o quanto deveria subir a sua glicemia, e a gente consegue observar se você está dentro ou fora desse padrão, né, desse valor desejado. Então, sim, o exame de curva glicêmica e insulinêmica é importante para que a gente faça o diagnóstico, né, Dre? Se a gente recebe uma paciente, por exemplo, em um dos nossos programas, ou mesmo na nossa consulta, e essa paciente está com glicemia ok para o jejum, está com insulina ok para o jejum, e às vezes está com ROMI-R e hemoglobina glicada ok, isso não quer dizer que ela não tenha, né, Dre, resistência à insulina. Para a gente ter a exclusão da resistência à insulina só com a curva. Exato. E assim, o que é interessante é que, como é um tema ainda que, assim, a curva glicêmica e o uso dela, a gente ainda não tem uma padronização tão boa com relação à insulina. Mas a gente sabe, por exemplo, que insulinas que vão na curva acima de 100 já chamam bastante a atenção da gente para que a paciente tenha resistência insulínica. Então, às vezes o laboratório não vai dar o valor de referência, mas a gente sabe pela análise que a gente consegue enxergar o quanto essa insulina está em excesso com a carga de glicose pré-determinada. É como se você soubesse exatamente quanto você vai dar de glicose e quanto é ser esperado de subir da insulina. Se aquela insulina passa de 100, normalmente ela já chama atenção para resistência insulínica mesmo. É um exame que a gente interpreta, né, Dre? A gente vai avaliar junto também com os sintomas da paciente, com o que ela está relatando, com possíveis sintomas que ela tenha, como, por exemplo, as manchas escurecidas. E aí a gente vai interpretar esse exame de acordo com tudo isso, né? Então, também não é algo que... Aí as pessoas têm essa mania, né? Olha lá a referência do laboratório, tá dentro da referência, então nem precisa levar no médico. Não, levem no médico, porque é o médico que vai fazer essa interpretação e vai unir peças ali de um quebra-cabeça para conseguir, né, te direcionar em relação também ao melhor tratamento. E perguntaram nos comentários aqui, gente, quem faz a solicitação desse exame? Pode ser o médico endocrinologista, pode ser o médico ginecologista, embora não seja o comum, e pode ser nutricionista também.
Então, qualquer um dos profissionais envolvidos, né, no tratamento e também aí no diagnóstico da síndrome do ovário policístico podem e devem fazer a solicitação desse exame, tá? Outra pergunta que eu separei aqui, Dre, em relação às mulheres que têm síndrome do ovário policístico e não têm resistência à insulina, né? Carol, eu tenho SOP, eu já fui diagnosticada com a SOP, eu fiz lá todo o protocolo de diagnóstico e eu tenho a síndrome do ovário policístico, mas eu não tenho resistência à insulina. Como é que é isso? Primeira coisa, lembra que para a gente ter exclusão de resistência à insulina é só com a curva glicêmica e insulinêmica. Então, se você nunca fez esse exame, não tem como você dizer que você não tem, né? Pode ser que você tenha e você só não tenha tido ainda o diagnóstico. E muitas pessoas não sabem que exame é esse, né? Eu não sei se eu já fiz, se eu não fiz. Gente, não tem como esquecer. A curva é um exame que você vai em jejum para o laboratório, faz uma coleta em jejum normal, daí você ingere um líquido, um suquinho lá, que tem um gosto horrível, e você fica no laboratório deitada por 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas, colhendo sangue a cada 30 minutos, ou a cada 1 hora, depende como o médico vai fazer essa solicitação. Então, se você nunca passou por essa situação de ter que ir para o laboratório, tomar alguma coisa lá e depois ficar tirando sangue a cada X tempo, você não fez a curva. E aí você não pode dizer que você não tem resistência à insulina, né, André? Mas a pessoa que não tem, né? O que acontece? Que situação é essa? Bom, aí o que a gente tem? A gente vai ter os subtipos da SOP, né? Uma coisa que a gente falou na outra live e a gente sempre bate a tecla é que o síndrome dos ovários policísticos é uma doença metabólica. O que significa que ela vem como resultado de uma alteração do metabolismo e geralmente está associada com a elevação de insulina. Mas não ter elevação de insulina não exclui você ter síndrome dos ovários policísticos, porque síndrome é um conjunto de sintomas. Então, às vezes você vai ter excesso de oleosidade na pele, vai ter acne, vai ter pelo, vai ter irregularidade menstrual. Bateu diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Às vezes vai ter o cisto, vai ter alguns sintomas de pele e também não vai ter resistência insulínica. Não é obrigatório. Agora, existe uma situação em que eu sempre falo para o paciente, quando a gente faz os exames eles diagnosticam resistência insulínica no corpo todo. A gente não tem um exame específico que diagnostique resistência insulínica dentro dos ovários. E uma das causas que a gente sabe que está associada a por que algumas pacientes têm SOP e outras pacientes não têm SOP, porque algumas pacientes têm alterações genéticas dentro do ovário, que são alterações que fazem com que esse ovário tenha resistência insulínica dentro dele. E aí, com isso, fica mais difícil de ovular. Nessas pacientes, se a gente não tem um diagnóstico de resistência insulínica no corpo inteiro, às vezes ele não vai aparecer no exame. Mas isso, na verdade, se ela já fecha o critério para SOP, o tratamento é o mesmo, né, Ká? Então, assim, a gente sempre vai buscar com que o tratamento do ovário policístico, ele seja... São 4 mais 2 pilares, agora são 6 pilares, e aí a gente vai subindo naquela pirâmide de tratamento conforme a necessidade da paciente. Então, ó, vamos lá. Não dá para dizer que você não tem resistência à insulina se você ainda não fez o exame de curva. Fez o exame de curva, ele veio normal, você pode não ter resistência à insulina sistêmica, mas isso não te isenta de ter a resistência à insulina nos ovários. Como que a gente sabe se tem resistência à insulina no ovário? A gente não sabe. Não tem um exame específico para fazer esse diagnóstico, mas a gente entende que a resistência à insulina faz parte da fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos. Então, se você tem o diagnóstico de SOP, muito provavelmente existe essa resistência à insulina, mesmo que seja apenas no ovário. E uma informação importante, Dre, que a gente também não deve omitir, é que a resistência à insulina não é uma doença. Não é algo que uma vez que você teve, você vai ter para sempre. E em qualquer momento que você faça o exame, ela vai ser acusada. Não. Eu tô abrindo para o gato entrar. Fica à vontade. A resistência à insulina, gente, é uma condição. Então, ela pode surgir e desaparecer várias vezes ao longo da sua vida, de acordo com os hábitos que você tem naquele momento. Então, se, por exemplo, a mulher ganhou muito peso ou passou por um momento, né, de descompensação ali, pandemia, né, ficou sem treinar, não fez atividade física, estava com estresse e ansiedade super elevados, tudo errado na vida, né, de todo mundo. O que acontece? Resistência à insulina. Aí essa pessoa vai fazer uma dieta, volta para academia, começa a fazer atividade física, controla o estresse, melhora o sono. O que acontece?
faz o exame e não tem resistência à insulina. Então, a resistência à insulina não é, um diagnóstico final, né? Ah, eu tenho resistência à insulina e vou ter para sempre. Não. Ela pode surgir e desaparecer dependendo do seu comportamento e estilo de vida. Então, não é uma doença, é uma condição. Né, Dre? E é um ciclo, eu falo que é um ciclo vicioso e um ciclo virtuoso. Porque às vezes, assim, você tem a síndrome dos ovários policísticos, mas não tem resistência insulínica. Eventualmente você ganha peso. No que você ganha peso, o seu pâncreas aumenta a produção de insulina. No que aumenta a produção de insulina, acumula gordura dentro do abdômen, que piora a resistência insulínica. E aí você começa a entrar num ciclo de piora dessa resistência insulínica. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você começa a corrigir a dieta, corrigir atividade física, corrigir sono, estresse, olhar para esse pente fino geral da sua alimentação e do seu estilo de vida, você começa a perder peso, a fazer atividade física, a cuidar do sono, a manejo do estresse, e aí você começa a rodar ao contrário o ciclo vicioso. E aí você entra num ciclo virtuoso, porque você vai só melhorar esse processo. Geralmente, o ganho de peso piora mesmo a resistência insulínica. Pacientes que não tinham pode desenvolver. E a perda de peso é também um dos principais modificadores disso. Mas, obviamente, que sozinha, às vezes, elas não dá conta. A gente precisa fazer essas outras coisas também, né? Sim, perguntaram, inclusive, aqui, né, agora nos comentários, que, Carol, já tô fazendo os 4 pilares, já tô tratando e a minha resistência à insulina ainda não foi revertida. Vamos falar um pouquinho disso já, mas antes tem uma outra pergunta. E a gente está tentando seguir, gente, uma ordem, né? Enfim, uma construção de conhecimento para vocês entenderem. Se a gente começar a disparar aqui muita informação aleatória, vai ficar um negócio perdido. Então a gente trouxe, né, um roteirinho aqui para a live para a gente falar numa ordem que faça vocês irem construindo esse conhecimento e entendendo um assunto que às vezes não é tão simples de entender, tá? Então fica com a gente aqui e presta atenção. Mulher magra, Dre. A gente sabe que o aumento de peso pode ser um desencadeador da resistência à insulina. A gente sabe que para a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, perder peso ajuda a reverter resistência à insulina. Mas isso não quer dizer que mulheres magras não desenvolvam e não tenham a RI. Né, André? Explica isso pra gente. Sou magra. Eu posso ter resistência à insulina? Como que é isso? Pode, porque, gente, aonde que mora a resistência insulínica? Ela mora em 3 lugares. Ela acontece no fígado, ela acontece nos músculos e ela acontece no tecido gorduroso. Quando a gente ganha peso, o que acontece? O tecido gorduroso, ele se enche de gordura, que a gente chama no técnico de triacilglicerol. Isso gera substâncias inflamatórias que fazem com que o receptor de insulina, que é onde a insulina bate na porta para fazer a ação, comece a não enxergar essa quantidade de insulina que a gente fabrica. Ok, isso é o mais comum. Mas existem pessoas que têm dificuldade justamente nesse receptor de insulina que está dentro do músculo. Por exemplo, pessoas que às vezes têm muito pouca massa muscular, baixa massa muscular. Existem pessoas que têm doenças metabólicas que, apesar de serem magras, elas têm uma resistência insulínica dentro do próprio músculo ou dentro do próprio fígado. E isso não vai ter relação com o peso, que geralmente são doenças genéticas. Então, o que é importante da gente entender é que, claro, a maior parte das resistências insulínicas, das resistências insulínicas vão estar associadas com ganho de peso e com ovário policístico, com ou sem ganho de peso. Mas não necessariamente uma mulher magra, ela vai estar livre, né? Então é isso que a gente sempre fala, tem que fazer avaliação. E também, quem é magra, gente, não precisa perder peso para tratar nem a síndrome do ovário policístico, nem a resistência à insulina, que eu acho que é o grande medo, né, das mulheres que realmente são magrinhas, não querem mais perder peso, às vezes já perderam mais peso do que gostariam, numa tentativa frustrada de controlar os sintomas da SOP, a própria SOP e a resistência à insulina, e elas se veem numa situação de, não vou fazer mais nada porque eu não quero mais perder peso. E aí vem a importância de você ter uma orientação específica para o seu caso, né? Nenhuma mulher que é magra precisa emagrecer para tratar. Mas muitas vezes você é magra e, por exemplo, tem um percentual de gordura alto. E aí a gente vai orientar o quê? O aumento da massa muscular, a diminuição do percentual de gordura, que não necessariamente reflete na diminuição do peso. Existem uma série de coisinhas específicas aí que vai depender realmente do caso de cada pessoa, que precisam ser avaliadas e precisam ser tratadas. Mas mulher magra tem sim resistência à insulina e também precisa tratar.
que é uma outra coisa que as pessoas desvirtuam muito, né? Ah, eu sou magra, será que eu preciso tratar esse negócio? Precisa. Porque se não trata, o que que acontece, Dre? Se não trata, aí a gente pode ter a longo prazo um acúmulo de gordura maior na região abdominal, a gente pode desenvolver diabetes e, obviamente, vai piorar os sintomas da SOP. Você estava falando, cara, eu até lembrei de uma situação. Paciente, por exemplo, paciente de origem oriental, é muito comum. Elas são geralmente mais magras. Quando elas acumulam pouquinha gordura dentro do abdômen, elas já abrem o quadro de pré-diabetes e resistência insulínica, porque tem a característica genética associada também. Depende muito de onde você acumula gordura. Quem tem mais esse padrãozinho maçã, que é o acúmulo de gordura na região do tronco, na região superior aqui, ele geralmente vai desenvolver mais resistência insulínica do que quem tem o formatinho de pera. E tudo também depende da quantidade de gordura dentro do abdômen. Então, às vezes, a paciente ela não tem nada de gordura, parece sequinha, sequinha. Você pega assim, tem músculo, mas aí você faz um exame de bioimpedância, você faz uma composição corporal por DEXA e tem lá 600 gramas de gordura dentro do abdômen, que é isso que está ocasionando a resistência insulínica. E outra, e tem também assim, casos que não são os mais comuns, mas obviamente a gente, por exemplo, tem alterações genéticas do fígado que fazem o próprio fígado ter resistência insulínica. Sim. Então, gente, vocês que são magras, não se desesperem, tá? A gente não vai propor que vocês emagreçam mais para tratar. A gente vai identificar a causa dessa resistência à insulina, que pode não ser o aumento de peso, e resolver a causa do problema. Então, quem é magra não precisa emagrecer mais para tratar. Outra coisa importante, né? Vamos falar agora o tratamento, né? Qual que é o tratamento da resistência à insulina? Como que eu trato a RI? Quer começar, Bre? Começa você, Cá, porque você fala da alimentação, né? Acho que Tá. não sei. Tá, começa você. Começa Então, você. gente, primeiro passo, gente, é a dieta adequada, né? E aí, se a gente tem uma resistência à insulina aliada a uma síndrome do ovário policístico, a gente vai inserir um cardápio que seja low carb, e isso não quer dizer que você não vai consumir carboidrato, isso não quer dizer que seja restrita em carboidrato, ou que você não vai poder comer carboidrato no seu dia, tá, gente? A dieta low carb, destinada ao tratamento da SOP, é uma dieta pobre em carboidrato o quê? Carboidrato simples, carboidrato refinado, alimentos industrializados, adoçantes. Dre, não deixa eu esquecer de falar dos adoçantes, tá? Por favor. E não necessariamente uma dieta que não exista o consumo de carboidrato. Nas minhas pacientes, eu não proíbo o consumo de frutas. Eu não proíbo o consumo do arroz. Eu não proíbo o consumo de batata. Eu não proíbo, na verdade, o consumo de nada. Mas o que eu vou orientar que essa pessoa evite e diminua na rotina são os carboidratos realmente industrializados e os vindos das farinhas brancas, refinadas, os açúcares, enfim. Então, o primeiro passo é ajustar a dieta. Segundo passo é a atividade física, né? Então, é importante que tenha uma rotina de atividade. Precisa treinar todo dia, 3 horas por dia? Não. Se você for treinar 3 vezes na semana e fizer um bom treino nesses 3 dias, você já consegue benefícios muito grandes. Qual a melhor atividade? Musculação é muito boa. Musculação ajuda no tratamento da resistência à insulina de forma direta e ainda melhora a composição corporal, que seria mais um aliado desse tratamento. Mas para quem não gosta, não suporta ou não tem condições de ir para uma musculação, isso não quer dizer que uma atividade aeróbica não seja benéfica ou que uma atividade que você vai fazer na sua casa não te traga benefício, porque vai trazer, né? E aí, pensando na resistência à insulina, a gente também tem suplementos, chás fitoterápicos que agem diretamente no problema. Então, hoje a gente já tem aí muitos estudos sobre o inositol, que é a vitamina B9, presente, gente, super disseminada na nossa alimentação, presente em várias hortaliças, em várias verduras, mas também possível de se usar em forma de suplemento. A gente tem a canela, a gente tem o gengibre, a gente tem a cúrcuma, existem várias especiarias e também vários chás que podem atuar. Hã? Cromo também. O cromo, picolinato de cromo. Então, existem vários suplementos que podem ser seus aliados nesse tratamento. Só que o que a gente não pode é colocar a carroça na frente do cavalo, né? A gente tem uma linha, uma sequência lógica para esse tratamento acontecer. Não adianta você investir num suplemento super bom, que traz resultado, que é cientificamente comprovado, se você não está fazendo a base do tratamento. Então, nenhum tratamento vai começar pelo suplemento, ou nenhum tratamento vai se resumir a um chá. O tratamento é
lá os nossos 4 pilares, né? É a dieta certa, é a atividade física constante, é o gerenciamento do estresse e da ansiedade, que é tão importante quanto a dieta, e é a boa qualidade de sono. Tá fazendo esses 4, que foi o caso da nossa amiga que falou aqui nos comentários. Carol, eu já tô fazendo os 4 pilares e eu não tive ainda a melhora da resistência à insulina. Se você está fazendo os 4 e sabe que está fazendo direito, a gente vai passar então para os suplementos, para os chás e para os fitoterápicos. E aí, quando isso tudo está sendo feito da forma adequada e ainda não se tem o resultado esperado, a doutora Andressa conta pra gente. E uma coisa só complementando o que a Carol falou, gente, uma das coisas mais bacanas da atividade física é porque o músculo, durante a atividade física, ele vai captar essa glicose sem precisar da resistência insulínica. É como se as portas do músculo captassem a glicose para transformar em energia e com isso, naturalmente, você está combatendo a sua resistência insulínica. Por isso que é tão importante fazer atividade física, seja aeróbica, seja musculação. O ideal, obviamente, é tentar casar as duas coisas, não precisa ser necessariamente musculação, pode ser algum exercício de resistência, um pilates, um funcional. Natação também ajuda super. Então, é muito importante a gente conjugar isso, porque é um jeito super natural de combater a resistência insulínica. E aí, se a gente tá fazendo atividade física, tá fazendo a dieta, tá com a suplementação da Carol, e às vezes não resolve, a gente tem medicação para poder ajudar nas resistências insulínicas do mundo, né? E aí, a mais comum, Carol, eu vou falando, cá. E aí, pode falar. Você vai me tesourando. Não, sua vez. E aí, hoje em dia, a gente tem 2 grandes grupos de medicações que ajudam muito a gente a reduzir a resistência insulínica. O primeiro deles é bem conhecido de vocês, que é a metformina. O que ela faz? Ela age no fígado, ajudando o fígado a reduzir a sua própria resistência insulínica e a reduzir a produção de glicose no período noturno. Isso tudo faz com que esse fígado fique mais sensível à presença da insulina. Ou seja, ele enxerga a molécula de insulina e ele consegue dizer para o organismo assim, olha, esta insulina precisa botar glicose para dentro da célula. E aí, com isso, você vai trabalhando nesse processo de redução de resistência insulínica à medida que você vai estar desinflamando o organismo. Porque tudo corre junto, meninas. A resistência insulínica, como ela inflama a molécula, a célula de gordura, ele produz moléculas inflamatórias e essas moléculas inflamatórias pioram a própria resistência insulínica. Então, quando a gente entra com a metformina, a gente reduz a resistência insulínica no fígado e ocorre um efeito em cascata de melhora. É essa lógica. Por isso que a gente usa muito no ovário policístico, porque ela reduz a resistência insulínica no corpo inteiro e no ovário. E ao reduzir a resistência insulínica no ovário, ela pode ajudar a ovulação, o folículo a eclodir melhor. Então, a gente tem uma classe dos medicamentos. E a gente tem a outra classe dos medicamentos, mas, na verdade, daí a gente tem alguns medicamentos hoje que são mais modernos que ajudam, que são os análogos de GLP-1 e os inibidores de SLGT2. Olha, preparei surprise para falar hoje, Carol. Oh. Então, assim... Os análogos de GLP-1 são aqueles injetáveis, que são os sintéticos do hormônio da saciedade, que são aqueles, os mais conhecidos são os da canetinha azul. Eu tô com eles aqui, eu posso pegar, Cá? Uhum. Posso pegar? Deixa eu ver se eu tô com eles aqui mesmo ou se estão no meu quarto. Eu espero que eu tenha... Não trouxe. Mas tudo bem. São aqueles que são da canetinha azul ou da canetinha branca, que são injetáveis e são os sintéticos do hormônio da saciedade. E aí eles agem também no nosso pâncreas, fazendo com que o pâncreas produza menos pico de insulina, mas um pico de insulina mais eficaz também. Então eles quebram a resistência insulínica dentro do pâncreas. E, proporcionalmente, eles também quebram a resistência insulínica dentro do fígado e melhoram a sensibilidade do músculo à insulina. Então, eles agem no corpo inteiro. E tem uma outra classe de medicação que chama inibidores de SGLT2. O que eles fazem? Eles fazem o rim filtrar a glicose. E no que o rim filtra a glicose, eu brinco, o xixi sai doce. E aí o xixi sai doce, saindo o xixi doce, menos glicose, menos estímulo de insulina para esse pâncreas, menos quantidade de insulina, menos resistência insulínica.
tem indicações para cada um deles, né? Por exemplo, os inibidores de SLGT2, eles têm liberação formal em bula para tratamento de diabetes, mas a gente pode usar a indicação que a gente chama fora de bula para as pacientes que têm excesso de insulina. Já os sintéticos da saciedade, alguns já estão liberados para perda de peso também, e obviamente para também tratar a resistência insulínica. Aí é uma questão de fazer a consulta com o seu médico para saber qual medicação ela vai entrar e se precisa, porque às vezes não vai precisar, né? Então é uma questão só da gente organizar que nível de tratamento a gente vai precisar. Ai, falei muito. E aí, Dre, importante dizer, né? Algum desses medicamentos é para sempre? É algum remédio assim que a gente vai usar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos? Não, não. Na verdade, o pessoal tá até perguntando do Glifage. Gente, Glifage é uma marca de metformina, que a gente tem mais conhecida hoje, é o Glifage XR, que é a metformina de lenta liberação. E aí é o que eu sempre falo, eu não gosto que medicamento seja para sempre. Tem, obviamente, algumas doenças que a gente vai precisar, por exemplo, doenças reumatológicas, a gente sabe que os pacientes vão precisar de tratamento para sempre. Mas, por exemplo, o ovário policístico, ele é uma condição para a vida, mas é uma condição que tem controle. E ela tem controle, muitas das vezes, sem necessidade de medicação. Então, a gente vai entrar com a medicação, vai trabalhar os 4 pilares e aí a gente vai não precisar mais da medicação. Então, não tem essa necessidade de ficar direto. E aí, gente, vocês estão aqui enlouquecidos nos comentários, falando sobre a questão do Glifage da diarreia, o Glifage da cólica abdominal, o Glifage da enjoo. A verdade é, todo e qualquer medicamento sempre vai ter efeito colateral. Todo e qualquer medicamento. Não existe um remédio nessa vida que você possa usar de forma despreocupada, que não vai te trazer nenhuma consequência a longo prazo, ou que não vai te trazer alguma consequência a curto prazo como um sintoma. Então, uma das meninas até brincou aqui, mas brincou de forma séria. Xixi doce igual candidíase. A utilização desses medicamentos pode sim aumentar a frequência de cândida. A utilização do Glifage diminui pra caramba nossos estoques de B12. Pode gerar uma anemia, por exemplo. Pode causar, né, náusea, enjoo. Enfim, existem vários efeitos adversos. E a gente não está dizendo aqui que vocês precisam do medicamento. Vamos lembrar qual foi a linha de raciocínio que a gente usou até chegar na medicação. Primeira coisa que a gente vai fazer, além de ter o diagnóstico correto da SOP, que a gente explicou na live passada, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a base do tratamento. Nessa base do tratamento a gente tem o quê? Dieta, atividade física, gerenciamento do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Ah, Carol, eu já estou fazendo tudo isso. Te convido a refletir se realmente você está. E por que isso? Porque, gente, todos os dias eu atendo pacientes que falam para mim que estão fazendo os 4 pilares. E aí, quando eu pergunto o que essa pessoa come, qual é o exercício que ela faz, o que ela tem no dia a dia dela para controlar estresse e ansiedade, como é que tá o sono, a gente encontra milhares de coisas que podem ser melhoradas. Então, às vezes, sim, a pessoa está comendo saudável, mas dentro desse comer saudável tem várias coisas que podem melhorar ainda mais. Às vezes a pessoa é super ativa, mas ela está sem treinar faz 1 mês. Às vezes ela fala que dorme muito bem, mas ela vai dormir às 2 da manhã e acorda às 6 da manhã. Então ela dorme muito bem porque ela tá morta, coitada, né? Nessas 4 horas de sono que ela tem. Mas isso não quer dizer que ela esteja com uma qualidade, né, de sono satisfatória e suficiente para gerar os hormônios que a gente precisa durante o sono. Então o meu primeiro convite é você rever esses 4 pilares e tentar identificar dentro desses 4 pilares o que você talvez esteja, né, passando despercebido, esteja fora do seu radar nesse momento. Mas, se os 4 pilares estão ok e você está fazendo tudo certinho, a gente vai passar para o andar do meio da nossa pirâmide, que é o quê? O suplemento, o chá, o fitoterápico. Muitos desses suplementos, chás e fitoterápicos não têm efeito colateral. Não tem contraindicação. Muitos são vitaminas, né? Muitos são suplementos que podem ser usados sempre sob controle, sempre sob indicação, mas que não trazem os efeitos colaterais e os sintomas desagradáveis dos medicamentos. E aí, se você está fazendo tudo isso, tá com os 4 pilares bem instaurados na rotina, já tá com chás e suplementos fitoterápicos e ainda não teve resultado, é que a gente vai passar para o topo da pirâmide, que seriam os medicamentos. Isso quer dizer, gente, que muita gente se perde, né? Não se perde, mas
fica no caminho. Nem todo mundo vai chegar lá no topo. E isso é bom, né? A gente quer que cada vez menos pessoas cheguem lá no topo, que é a utilização do medicamento. A probabilidade de você, de fato, precisar de um remédio para esse tratamento é muito pequena. Mas se acontecer, você tem que ter ciência de que não é para sempre. Não é um uso crônico do medicamento, do remédio. É um uso pontual para uma situação que você está tendo dificuldade de controlar e que, ao passar por isso, o medicamento vai ser suspenso. Agora, o restante da pirâmide continua, né, Dre? Então, Exato. o remédio não é para sempre, mas o restante é. E aí a gente falou uma coisa na live passada que eu vou resgatar, que é o seguinte, por exemplo, pelo, acne, oleosidade, queda de cabelo, são situações, pele, sintomas da SOP, eles sempre vão depender do bom controle metabólico. E é por isso que se você está bem controlada e por algum momento você fica mal controlada, ou porque a alimentação ficou ruim, ou porque ganhou peso, ou porque está um período sedentário, pode ser que os sintomas voltem. Então, SOP eu sempre falo que assim, é vigilância constante, porque a gente sempre tem que manter uma qualidade de vida boa. Mas aí é que eu pergunto para vocês, qualidade de vida boa não é o que a gente precisa para poder fazer nossas coisas? Então, assim, sempre cuidar da alimentação com carinho é um jeito certo também de cuidar da nossa qualidade de vida, de prolongar a vida, de viver mais feliz, enfim. Então, tudo isso a gente tem que raciocinar quando a gente está nesse ambiente da SOP. Que a medicação talvez possa ser necessária por um período, mas a gente não quer. Eu sempre falo para meus pacientes, eu tive uma conversa com uma paciente hoje no consultório que foi justamente isso. Eu sempre, na verdade, um paciente, ele tinha perdido peso com medicação e ele falou assim, André, eu tô com medo de tirar. Eu falei assim, olha, não tem que ter medo. A gente sempre vai ter um movimento de retirar a medicação para você andar com as suas próprias pernas. E andar com as suas próprias pernas significa você manter hábitos de uma boa qualidade de vida. E isso, a gente não precisa de remédio. A gente até pode precisar de remédio para ajudar a botar a gente na linha. Mas depois a gente tende a tirar os remédios. A maior parte dos endócrinos, a gente tende a tirar remédio, não é obrigatório. Até porque, gente, o remédio, o medicamento, ele não vai substituir a alimentação, sabe? Ele não vai substituir os pilares. Não, e Então, outra coisa, Carol, pode eu estar usei... com... Perdão, Carol, pode estar com remédio, um monte de remédio, comendo errado. De que adianta? Não vai Né? ter resultado. E aí é o que a gente mais escuta, gente. Ai, Carol, eu usei metformina por 3 anos. Eu já acho que tá errado, entendeu? Ninguém deve usar metformina por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas, Carol, usei metformina por 3 anos e não tive resultado. Você fez a dieta? Ah, não fiz. Ou outra frase que a gente ouve muito. Ah, Carol, é muito difícil tratar a SOP. Eu acho que eu vou usar anticoncepcional. Nenhum remédio vai substituir esse tratamento. Nenhum medicamento que você use vai fazer o que você deveria fazer por você mesma, que é comer saudável. Não comer saudável, mas fazer uma dieta de tratamento da SOP. Porque também é diferente, né? Às vezes a pessoa está frustrada porque come saudável. E hoje em dia, gente, é muito complicado saber o que é saudável e o que não é, né? Tem uma confusão ali de conceitos e indústria alimentícia atuando o tempo inteiro para fazer a gente acreditar que o que não é saudável é e o que de fato é não é. Então, existe muita confusão nisso, mas às vezes a pessoa tem realmente uma alimentação saudável, mas está ali consumindo carboidrato além do que podia, do que deveria, está consumindo menos proteína do que o ideal, está consumindo o tipo de gordura errada. Então, é muito complicado isso. E se fosse fácil assim, né, gente? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas se comer saudável fosse tão fácil quanto as pessoas imaginam, nutricionista não estudava 4 anos para ser nutricionista e não existiriam tantos nutricionistas hoje no mundo, né? Porque se todo mundo sabe o que tem que fazer, por que essa profissão existe? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque eu vejo todo mundo querendo ser nutricionista de si mesmo, né, André? Eu não sei se você tá percebendo, tipo, essa onda. Mas as pessoas compram um livro, uma revista, assistem um programa na TV e se acham ali os profissionais. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, não preciso ir na Nutri, né? Eu não preciso ir no profissional, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu já como saudável. E aí, quando a gente vai pegar realmente a rotina desse paciente, a gente vê que ele tá ali se matando aos poucos, né? Cada dia um pouquinho mais. Então, fiquem atentas com isso também. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. É, aulão, né, Carol? E, gente, é isso. Falamos aqui sobre os 10 principais tópicos que a gente Tá, levantou não sobre pode esquecer de resistência à falar do insulina. adoçante, do Ah, o adoçante. adoçante, é verdade. Gente, adoçante. Vocês acham que adoçante ajuda ou atrapalha
no tratamento da resistência à insulina. E aí vamos pensar, né, na linha de raciocínio que as pessoas fazem. Resistência à insulina vira um diabetes, se torna um diabetes, leva a pessoa a ser diabética. Logo, adoçante é para diabético, então eu vou usar adoçante para reverter resistência à insulina e para controlar diabetes. Isso tá certo, Andressa? Não, gente, não. Eu tenho uma pauta sobre adoçante para falar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, adoçante faz um fenômeno que chama dissociação gosto, caloria e energia. O que quer dizer isso? Você come, sente o gosto do doce, mas não entra caloria. No que não entra caloria, o seu cérebro acaba buscando aquele alimento calórico e doce que você não ingeriu porque ele estava mascarado pelo uso do adoçante nas horas subsequentes. Então, vários estudos mostram que pessoas que usam crônico adoçante, geralmente elas têm padrões alimentares piores do que as pessoas que não usam adoçante de forma crônica. Isso é um. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, saiu um estudo muito interessante que ele mostrava que o uso de adoçantes, ele podia desequilibrar a flora intestinal. E naquela época a gente não tinha muita ideia da importância, a gente sabia, mas a gente não tinha muitos estudos comprovando a importância da flora intestinal. E hoje a gente sabe que a flora intestinal desequilibrada, ela produz substâncias inflamatórias que contribuem de forma muito importante para a resistência insulínica. E aí, com isso, se eu tenho uma flora que ela é modificada pelo uso do adoçante, pode ser que isso contribua para a sua resistência insulínica. E aí, eu sempre falo assim, o adoçante, se ele for necessário, ele tem que ser com orientação do seu nutricionista ou do seu médico, ele tem que ser uma ponte. Dre, eu não quero mais comer açúcar. Ok, só que aí eu não consigo tirar. Você pode usar um período curto adoçante para daí usar aquele alimento sem a adição de açúcar e sem a adição do adoçante. Então, enquanto você faz isso, ok. Mas, no geral, a gente não orienta, porque o adoçante ele tem todos esses fenômenos. Então, gente, adoçante não ajuda e ainda pode atrapalhar. Gente, eu falo assim, adoçante só se a Nutri deixar. E eu não deixo. Então, olha. Aí, a pessoa começa aqui nos comentários, né? E xilitol? E estévia? E eritriol? Gente, adoçante é adoçante, tá? Não importa qual é a origem, não importa qual é o nome. Quanto mais difícil o nome, julga dizer que pior ele é. Então, esquece adoçante, gente. Pelo amor de Deus, tá? Façam esse bem pra mim, porque cada adoçante que você usa, uma fadinha morre. E aí, a gente não quer um mundo sem fadinhas, né, Andressa? Adoro. Dre, quero te agradecer. Eu sei que você tem uma consulta agora, né? De uma paciente 3 nossa. consultas. De quem? De quem? De paciente? De quem? De quem? Nossa. Aqui, ó. Pois é. Então... Eu falo, terça-noite é meu Carol Day. Na verdade, todo dia é meu Carol Day, mas terça-noite é especialmente meu Carol Day. Não, aqui, amiga, aqui, ó, faz aí. Ai, eu não sei fazer isso. Aí, ó. Printa, gente, printa esse momento, posta nos stories e marca a gente. Vai lá, Dre. Senão a gente nunca vai ter essa foto. Printaram? Então, olha só, gente. Vou liberar a Andressa aqui para nossa paciente. Vai lá, Dre, muito, muito obrigada. Mais uma vez. A gente vai ter novas lives aqui, tá, gente? Então não morram de saudade, a gente vai voltar. Mas por hoje é só. Quero deixar meu agradecimento, Dre, por tudo que você faz por mim e por essas meninas lindas. Imagina, é um prazer. É um prazer. Eu falo que foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim nos últimos anos foi ter conhecido seu trabalho, Carol. Você, né? E principalmente seu trabalho e a quantidade de paciente que você ajuda. Que, nossa, só nesse mundão afora, porque é um mundão que eu atendo um monte de paciente fora do Brasil também, que é sua. É isso aí. Estamos em mais de 10 países, gente. Olha só. Só, internacionais. Ó, eu vou aqui, então, eu vou deixar vocês. Beijos enormes. Obrigada, Dre. Beijo. Segue aí, Carol. Beijo, tchau. E aí, gente, vocês vão me perguntar, né? Que história é essa de paciente da Andressa e da Carol? Como é que eu faço isso? Posso falar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona isso? É muito rapidinho, porque eu só tenho mais 2 minutinhos aqui no ar, tá? Mas fica comigo até o final, gente, não sai não. Porque aí depois vocês me escutam o final da live e vão lá no meu inbox perguntar, entendeu? E vão me mandar um WhatsApp perguntando. Então, deixa eu explicar, tá? Eu e a doutora Andressa temos hoje 4 tipos de plano de combate à síndrome do ovário policístico. E esses planos, eles vão desde o super básico até o premium, tá? O que difere esses prêmios, né? Esses programas, esses planos? Os planos, eles são diferenciados
pelo nível de acesso que vocês têm a mim e a doutora Andressa, e pela individualidade do tratamento. Então, no plano Premium, você tem uma consulta individual, privada comigo, uma consulta individual e privada com a doutora Andressa, tudo online, tá, gente? A gente atende hoje mais de 10 países. Então, é tudo 100% online. Mas você tem esse momento comigo, onde eu vou falar sobre só com você, sobre o seu caso, suas necessidades, tirar todas as suas dúvidas. A Andressa faz a mesma coisa. A gente pede os exames, a gente analisa os exames, a doutora Andressa faz o seu diagnóstico. Então, ela vai fechar o diagnóstico de síndrome do ovário policístico ou não com você. Vai falar sobre a resistência à insulina, vai fechar o diagnóstico da resistência à insulina ou não com você. Tudo de forma muito individual, muito privada. E tem também o grupo onde você pode interagir com as outras alunas desse mesmo programa, desse mesmo plano. Tirar suas dúvidas com a gente no dia a dia e uma plataforma de aulas onde você pode assistir os conteúdos. Ah, Carol, mas eu não quero algo assim tão individual, eu não preciso de um acesso tão privativo, eu não tenho tanto dinheiro para investir nisso nesse momento. Existem os planos menores, né? Os planos onde você também vai ter acesso a um tratamento de ouro para síndrome do ovário policístico, onde você também vai poder tirar suas dúvidas, onde você também vai ter contato comigo diariamente dentro do grupo, com a doutora Andressa, na plataforma de aulas. E esses planos vão variando, né, de valores, dependendo do que você escolher, dependendo do quanto você quer de nós duas ali no dia a dia com você. Os planos começam em R$ 97. Gente, é R$ 97. É menos do que você gasta aí num jantar ou numa pizza no final de semana ou até num tratamento, entre aspas, com anticoncepcional por 2 ou 3 meses. Então, com R$ 97, você já consegue fazer parte de um dos nossos planos e ter acesso a conteúdos que vão realmente te ajudar no dia a dia e que vão te ajudar a tratar a SOP de verdade. Eu vi que vocês elogiaram muito a live de hoje, quero agradecer vocês por isso. Mas, gente, a live de hoje não é nada perto do tipo de conteúdo que vocês têm, meu e da Andressa, lá na nossa plataforma de aulas. Quem tem acesso aos nossos planos tem uma plataforma de aulas onde vocês podem assistir vídeos que a gente gravou, eu e a doutora Andressa e outros profissionais. Tem aula com gineco, com personal, enfim, são vários os profissionais envolvidos nesse projeto. E essas aulas ficam ali para você assistir sempre que você quiser, quantas vezes você quiser. E eu sempre defendo, né, que o conhecimento é o primeiro passo para o tratamento acontecer. Então é muito importante assistir essas aulinhas, assistir esses vídeos, entender o problema. Hoje vocês estão saindo daqui conhecendo a resistência à insulina muito mais do que vocês conheciam antes. E com o tipo de informação que a gente passou aqui na live, vocês conseguem ter um tratamento muito mais verdadeiro e muito mais próximo do ideal do que se vocês não soubessem nem o que é resistência à insulina. Então eu prego muito isso, né? De vocês terem esse conhecimento, de vocês terem acesso à informação. Todo mundo precisa ter acesso à informação. E todos os planos têm isso, tá? Desde o plano de R$ 97 até o plano Premium, você tem acesso a aulas gravadas dentro de uma plataforma que você acessa por login e senha, e você tem acesso vitalício a esse conteúdo. E esses conteúdos estão sempre sendo atualizados. Então, a live de hoje, por exemplo, vai para a plataforma, para as alunas poderem assistir sempre que elas quiserem. Quantas vezes elas quiserem. Elas podem fazer o download do vídeo e terem o vídeo para assistirem sempre que tiverem uma dúvida ou quererem rever, de repente, esse conteúdo por algum motivo. Então, gente, como que vocês vão ter acesso às informações desses planos antes que o Instagram me tire aqui do ar? Clicando no link azul do meu perfil, aqui no Instagram, então, terminou a live, clica lá no meu nomezinho, né? Ou digita na busca, @nutricionista_Carol Faria, você vai sair ali na minha página inicial, né? O meu perfil do Instagram. Nesse perfil tem um link. Esse link pode ser azul, se a sua tela for branca, né? De fundo branco. Ele pode ser preto, se a sua tela, ou sei lá, branco, se a sua tela for preta. Mas tem só um link ali. Você clicando nesse link vai abrir uma página com vários botões. E cada um desses botões te direciona para um número de WhatsApp, onde você vai poder ter acesso ao tipo de plano que você quiser. Então, tem o plano de 30 dias contra a SOP, tem o botãozinho da maratona, que é o plano intermediário, que é onde a Andressa começa a atuar de forma mais presente. E tem o Premium, que é onde você tem esses acessos individuais e essas consultas aí únicas, tá bom? Clica no link azul do meu perfil ou no link branco ali do meu perfil. Escolhe o programa que você quer informação. Ah, Carol, eu quero informação dos 3.
clica em um, manda mensagem, aí volta, clica no outro, manda mensagem, aí volta, clica no terceiro e manda mensagem, porque cada um desses botões vai direcionar para uma pessoa. Se você quiser saber sobre os 30 dias contra a SOP, que é o plano básico, onde a gente mais tem alunas e turmas e etc., quem vai falar com você sou eu mesma. E aí eu vou te passar todas as informações do programa no WhatsApp. Gente, é importante dizer que eu não faço suporte nesse telefone, tá? Por razões óbvias. Esse número ele é usado apenas para tirar dúvidas dos 30 dias contra a SOP e para te ajudar no processo de inscrição para você garantir a sua vaga. A próxima turma dos 30 dias já começa na segunda-feira. A gente está com pouquíssimas vagas. Então, se você quer uma vaga nesse programa, se você quer conhecer mais sobre ele, quer fazer a sua inscrição, corre, porque senão você vai acabar ficando sem e vai acabar tendo que esperar ali uma nova turma, tá bom? Gente, é isso. Quero agradecer vocês pela presença. Amanhã, 18 horas, no horário de Brasília, a gente tem mais uma live incrível aqui. Então já coloca na agenda para você não perder. E a gente se vê aqui no Instagram, a gente se vê no YouTube, a gente se vê no nosso canal do Telegram. Gente, vai lá no link do meu perfil e veja tudo que eu disponibilizo lá para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.